Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você toda semana, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós fizermos uma nova publicação. E hoje eu quero conversar com você sobre câncer de pulmão. Pois é, esta é uma doença que acomete grande parte aí dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, acredita-se que por ano são em torno de 35 mil pessoas que acabam tendo aí o câncer de pulmão. Isso daí é a grande incidência não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Existe uma grande incidência de câncer de pulmão e ele é predominantemente uma doença que pega mais pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino. E o câncer de pulmão está diretamente relacionado a alguns fatores de risco que nós chamamos, e o principal deles é, sem dúvida nenhuma, ganhando disparadamente, o cigarro. Tá? O cigarro é um dos grandes vilões. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que fumam têm em torno de 20 a 30 vezes mais chances de ter câncer de pulmão do que aquele que não fuma. Então, sem dúvida nenhuma, disparadamente, é o cigarro um dos grandes vilões. Existem outras condições que podem também levar ao câncer de pulmão. Bom, inalação de qualquer outra substância, por exemplo, mesmo que a pessoa não fume cigarro propriamente dito, mas utilize charuto, narguilé, ou cigarro eletrônico, ou maconha, ou qualquer substância, pode sim ter um potencial agressivo para o pulmão, levando ao câncer de pulmão. Outras condições, por exemplo, é a inalação constante com substâncias potencialmente cancerígenas, por exemplo, o asbesto, que é uma substância bem cancerígena também, e a poluição. Quem não está sujeito à poluição nessas cidades grandes, por exemplo, nós aqui em São Paulo, nós estamos sujeitos à poluição, e a poluição é um dos fatores que levam também, que aumentam a incidência do câncer de pulmão. Isso sem contar a predisposição familiar, por exemplo, aquelas pessoas que têm parentes próximos que têm ou já tiveram câncer de pulmão estão mais sujeitas ou têm uma maior chance de também ter câncer de pulmão. O câncer de pulmão tem vários tipos, tem aquele câncer de pulmão que é de um tipo de câncer que é um pouco mais benigno, que causa menos metástases, e tem aquele câncer que são altamente diferenciados, que tem uma probabilidade de metástase muito grande. E eu não vou discorrer aqui sobre os tipos de câncer, porque aí é uma matéria um pouco mais técnica. E existe também uma outra condição de a pessoa ter um câncer no pulmão, porém originário de um outro local, que nós chamamos de metástase. O câncer de pulmão pode ser apenas uma metástase de um câncer primário, por exemplo, no fígado, na próstata, que de repente dá uma metástase a nível pulmonar. Mas o grande problema do câncer de pulmão é que ele, numa fase inicial, ele não dá qualquer sintomatologia. Então as pessoas podem ter câncer de pulmão completamente assintomáticos. E é o que ocorre na maioria dos casos.
E o câncer de pulmão vai dar a sua manifestação quando ele já está numa fase muito avançada. E isso faz com que o tratamento, o diagnóstico seja tardio e o tratamento, consequentemente, também seja tardio. E nós sabemos que, no caso de câncer, quanto mais precoce você tratar, melhores são os resultados. Inclusive, nós podemos ter até cura completa do câncer de pulmão se tratado adequadamente e a depender do tipo de câncer. Mas e aí, quais são os sintomas que as pessoas devem começar a se preocupar para se falar em câncer de pulmão? O primeiro deles é uma leve falta de ar, leve, média ou intensa falta de ar que a pessoa começa a ter. Ela pode ter também pigarros constantes ou tosses frequentes, tosses que são persistentes, que não passam, ou a pessoa tem aí uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses e a tosse não desaparece. Isso pode eventualmente ser um câncer de pulmão. Dores na região torácica, tá? De repente a pessoa pode ter dor e muitas vezes desconforto, né, na região torácica. E emagrecimento sem uma causa aparente, sem que o indivíduo tenha feito nada para emagrecer, ele repentinamente começa a emagrecer, deve se suspeitar. E principalmente se o indivíduo tem uma ou mais condição de risco, por exemplo, é um fumante crônico, ou então está aí, não precisa ser obrigatoriamente ele fumante, mas ele pode ser um fumante passivo, se ele está no meio desse ambiente em que tenha fumaça de cigarro ou vivendo aí com um ambiente extremamente poluído, ele deve sim pensar na possibilidade do câncer de pulmão. Claro que a pessoa precisa ter um bom senso, não é que de repente ela ficou gripada, está com resfriado e começou a ter aí uma tosse que dura aí uma semana, um pouquinho menos, que ela já vai pensar num câncer de pulmão. Não, precisa ter uma tosse um pouco mais persistente. Então, a pessoa precisa ficar atenta e ter o bom senso e, na medida do possível, sempre procurar uma orientação médica e deixar de começar a se automedicar, a se autodiagnosticar baseado aí em informações de amigos, de internet, de Google, e que de repente essa condição de autodiagnóstico pode fazer com que a pessoa deixe passar aí um câncer de pulmão, passe pelo tempo de tratamento, que a gente sabe que o câncer de pulmão, a partir do momento que você faz o tratamento precocemente, as possibilidades de cura ou de controle são muito boas. Em alguns casos, o câncer de pulmão, o tratamento é feito através de quimioterapia, radioterapia e alguns casos aí de cirurgia. E a pessoa tem que fazer um acompanhamento constante desse quadro de câncer de pulmão até que ele tenha certeza de que tudo está sob controle. Bem, por hoje é só e na próxima semana eu trago mais uma informação importante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, lembre-se, inscreva-se no canal.